O rubro-negro hoje vai enfrentar o CRB às 7h no Barradão. Vai ter a presença da torcida para se manter na liderança do campeonato. O Vitória vai enfrentar o CRB hoje para defender a liderança na Série B do Brasileirão. O rubro-negro vem de 2 derrotas na competição e busca reverter a situação para continuar no topo da tabela. Começamos muito bem e nisso pode ter certeza que todos os clubes estão estudando da forma como jogamos, como atuamos. Somos líder do campeonato, claro, como foi enfatizado aqui, perdemos 2 jogos e estamos em líder. Então todo clube que vem jogar ou a gente vai jogar fora vai estudar o Vitória, vai estudar nós. Então temos que ter consciência disso e equilíbrio para vencer os jogos. Zeca avaliou a queda de rendimento da equipe nas 2 derrotas e assumiu a responsabilidade do resultado negativo. Acho que a responsabilidade é toda nossa. Eu acho que eu, como capitão da equipe, também assumo a responsabilidade da equipe. Quando ganha, estamos juntos. Quando perde, também estamos juntos. Existem fatores de alguns lances, de que vai acontecer no jogo, é natural. Não queríamos que acontecesse agora, nesse começo de campeonato, mas aconteceu. O adversário nordestino nunca venceu o rubro-negro no Barradão e o Vitória aposta no retrospecto positivo diante da torcida. Sabemos que é um time que tem uma saída de bola muito boa e a gente tem conversado muito isso, treinamos hoje, vamos conversar amanhã também. Pode ter certeza que vamos tomar café, almoçar, jantar pensando nesse jogo. A competição está equilibrada. O rubro-negro soma 15 pontos na tabela e a distância para o 5º colocado, que era de 3 pontos, agora passa a ser de apenas 2. Se vencer o CRB, o Vitória vai acumular 18 pontos e pode continuar isoladamente na primeira posição. A gordura que o Vitória fez com aqueles 5 jogos seguidos, sem sofrer gols, deu uma diminuída. Mas ainda é suficiente para ter mantido o time na liderança, mesmo com os 2 últimos resultados negativos. Hoje, se vencer, vai a 18 pontos. Continua com uma excelente campanha. Por isso que a gente fala dessa obrigação, né? E eu quero ver o Vitória novamente se impondo em campo, ajustado taticamente, porque contra o Mirassol deixou bastante a desejar, né? A melhor partida que o Vitória fez desses jogos todos, para mim, foi contra o Londrina. Apesar do resultado ter sido menor, foi 2-0, mas eu vi o Vitória, de início ao fim, dominar o jogo e anular completamente o time no Londrina. O que me preocupa são algumas coisas também como a parte física, Ju. O Vitória venceu as 5 seguidas, quando os jogos tinham um intervalo de tempo entre 4 a 5 dias, às vezes até 6. Teve um intervalo de tempo aqui que foram o quê? De 28 de abril a 5 de maio, que foi a vitória sobre o Londrina e a vitória sobre o Botafogo de São Paulo, que foi um jogo fora de casa. Agora que emendou uma sequência que a diferença diminuiu um pouco, o Vitória já deu uma escorregada. Exemplo, venceu o Ceará por 2-0 fora de casa. 4 dias depois perdeu para o Atlético Goianiense, 5 dias depois perdeu para o Mirassol. Essa parte física deu uma acelerada aí na equipe dos treinamentos do time do Léo Condé e pegou times um pouco mais fortes. Não estou dizendo que o Vitória, se tivesse 10 dias de intervalo, que ele iria manter o ritmo. São 38 rodadas, nenhum time manteve o ritmo. Eu só vi uma equipe em um campeonato de pontos corridos ser campeã invicta, que foi o Arsenal, na Premier League. Só. De resto, nem no futebol brasileiro que tem um nível mais baixo. Então, não vai ser o Vitória que vai aí se manter 100% sempre, jogando com a intensidade, mandando em todos os jogos. Vai ter um jogo que a gente vai ganhar jogando bem, vai perder jogando bem, vai ganhar jogando mal, entre outras situações que acontecem. Competição tem essas oscilações, né, de performance. O que a gente espera que o Vitória consiga ter êxito nos momentos que tiver com uma performance um pouco melhor, os jogos dentro de casa consiga realmente fazer os 3 pontos, ter a postura fora de casa também de que é uma das principais equipes, se não a principal equipe na segunda divisão e na Série B. Então precisa se impor o tempo todo, entender que o elenco não é inferior a nenhum outro. Então cada jogo é uma história, cada jogo é para entrar e fazer a diferença e conseguir os resultados. Eu vejo também assim na questão da reposição, né? O Vitória não tem dinheiro para ter um elenco igual como tem o Palmeiras. Quer dizer, para você rodar essa equipe é difícil. Porque na hora que você for rodar, o time vai cair de produção com certeza absoluta. Tem jogadores que são insubstituíveis dentro do elenco do Vitória. Alguns jogadores, se você machucar, tem problema. Então,
Esses times, eles não têm o orçamento para ter jogadores iguais e parecidos. Então, você vai ter que mudar. São muitos jogos. Uma coisa que o jogador sente muito, o Xavier já foi jogador, Vitor já foi jogador de pelado, né, Vitor? Não, nem de pelado, não me arriscava, não. O dia que eu me arrisquei, o Júlio fez croque, eu vou aqui tomar uma água. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, que a gente fala assim, não, viajar de avião cansa muito mais do que de ônibus o aspecto psicológico. Porque tem jogador que não suporta andar de avião, tem medo. Eu me lembro que o Gerson, canhotinho de ouro da seleção brasileira, quando o Botafogo jogava em São Paulo, ele ia de ônibus, não ia de avião. Com medo de viajar de avião, as pessoas têm. Às vezes você fica 10 horas dentro do aeroporto, isso tudo é cansativo, né? Não é o caso aí do Vitória, que eu não estou fazendo essa justificativa. Mas a questão é de elenco. Se você vê o banco do Vitória, não são jogadores compatíveis para tirar quem está jogando. Digamos, o Augusto mesmo. Você não tem um substituto à altura. Esse que veio do Guarani. Giovanni Augusto. Você não tem um substituto igual para ele. Rodrigo Andrade, você não tem um substituto igual. Porque não pode ter. Você não tem dinheiro para ter. E ninguém vai vir aqui para ser reserva do Vitória, com todo respeito. Então, me parece que também essa rodagem de elenco, como o Vitor acabou de falar, ela é difícil exatamente por isso. O Palmeiras pode rodar elenco, o Atlético Mineiro, o Flamengo. O Bahia não pode rodar elenco. Se o Bahia for rodar elenco, não tem jogadores para botar no lugar. Eu acho então, é uma Vitória, questão só de informação. Eu acho que o Vitória consegue compensar, vamos dizer, a diferença técnica e de qualidade dos atletas se mantiver o nível de intensidade que conseguiu nos 5 jogos. O jogador sabe disso, é difícil. Isso passa além da questão da qualidade técnica. O Vitória conseguiu fazer 5 jogos com transições ofensivas, defensivas boas, perde pressão na questão dos balanços, a questão dos momentos individuais muito bons. Só que o Vitória, nos últimos 3 jogos, vamos dizer assim, caiu muito na questão dessa que eu falo, que é a questão, como o Vitor falou, da intensidade, talvez, da questão física. Então, minha preocupação é o Vitória conseguir fazer o recovery, a recuperação ideal, para tentar equacionar essa questão de perder a qualidade técnica. Porque o jogador que não está jogando, está no banco, ele não é que não esteja bem fisicamente, pode até estar, mas não tem ritmo de jogo. Porque eu não falo nem banco de reserva, eu acho que todo mundo que está ali pode jogar. Eu falo banco de reposição. Porque quem está ali, quem está no elenco do Vitória, tem capacidade de jogar. Mas quando ele fica muito tempo... deveria. Você sabe agora que você está também fazendo um trabalho com a garotada, o que acontece? Se você bota o cara para jogar, ele não está bem por quê? Não tem ritmo de jogo. E ele treina menos, Eu treinava pouco há 3 anos atrás, você sabe. Eu ia falar sobre você, agora tem uns 2 anos que você parou de jogar bola. Já foi. E você fazia um papel ali brilhante no meio, né? Na meiuca. Eu botava a bola para rodar, Esse Eliseu não era brinquedo, não. E o Vitória está sofrendo aí desde a saída do Giovanni Augusto. O Thiago Lopes não consegue se firmar. A torcida não tem ser agradado das atuações e, na verdade, ele não tem dado... Mas você acha que justifica? Ele não tem dado uma resposta positiva para os jogos. Pode falar. E aí vem aquela questão. Eu vi no jogo passado o Thiago Lopes no meio de campo do Vitória e o Wellington nem sequer foi relacionado. Um cara que já vem treinando, renovou o contrato lá ainda no Baiano e tal. E eu fiquei pensando... o que é que o Wellington nem faria de pior que o Thiago Lopes não fez? Né? Porque o Thiago Lopes foi muito abaixo do que se espera da função dele. Mas o Wellington ele atua mais como ponta, você teria que deixar o Oswaldo centralizado. O Oswaldo pode jogar nessa função. Mas aí você mata o Oswaldo. O Oswaldo está bem demais ali. Eu acho que você não pode mexer no que está dando certo, Oswaldo... né? O que é que eu vi que deu certo ali? O Mateuzinho. Também botou o Mateuzinho, funcionou, né? Tem ainda o GG também, que poderia ser uma opção. Até a questão do próprio Wellington, né? Como o Vitor falou aqui, é um jogador diferente. A gente vê que é um jogador que tem uma qualidade boa. Talvez o que Thiago faz no treino, que nos treinamentos, claro que o treinador está avaliando, é ter um pouco mais de intensidade, ou um pouco mais de entendimento do que ele quer para o jogo. E aí talvez crie aquela esperança de que vou botar ele no jogo, que no jogo ele vai corresponder, só que ele não tem correspondido. Então eu acho que passa muito, talvez, pelo dia a dia do treinamento. Essa condição física, todo mundo já ouviu falar, evidentemente, de Baiaco, né? Foi um dos maiores jogadores que o Bahia teve de todos os tempos, de todos os tempos.
E ele corria muito para mim e para Roberto Rebouças, que a gente tomava uma espinguinha durante a semana. Não, imagina. E aí, Baiaco, eu falei, Baiaco, hoje o campo é seu, você vai correr para a gente Ocupe aqui. o campo aí. Aí outro dia nós estávamos numa reunião, lá com ex-jogadores, que a gente se encontra de vez em quando, e Baiaco estava. Eu falei, tá vendo aquele Baiaco sentado aí? Chupou muito meu sangue, eu falei. Aí ele levantou e falou, não, quem chupou meu sangue foi você. Chupou meu sangue, você mordeu meu pescoço muitas vezes. Teve um lance engraçado com o Rivelino aqui, Bahia e Corinthians. E eu fui amigo do Rivelino na época de divisão de base e tudo. E o Rivelino sempre foi o máximo como jogador, né? E ele não conhecia Baiaco. E Baiaco, no primeiro tempo, o treinador em cima do Rivelino. Aí, como eu tinha uma certa amizade com o Rivelino, quando nós estamos deixando o túnel só tinha os dois times por ali. Estavam juntos. Né? Aí o Rivelino falou, por que é esse jogador aí, rapaz? Pô, o cara não me deixa jogar. Eu falei, Rivelino, tu vai ver o segundo tempo. Tu vai ver o que vai acontecer. O Baiaco tinha um poder de marcação. O cara passava por ele, olha ele na frente do cara, você não conseguia evoluir com ele marcando. Era um negócio espetacular. O Baiaco foi uma coisa... Grande Baiaco. Titio, me mordeu aqui, ó. Grande Você mesmo. mordia também, já vê, os outros não. Rapaz, eu chegava firme. Aqui chegava bonito. Eu chegava Aí, junto. ele, Valdomiro, eu falo o seguinte, do pescoço para baixo era tudo canela. Não, o Nelsinho, né, que tá Não, mas aqui não, sempre, mas o já Nelsinho viu? falava assim mesmo. Quando era da base, eu comecei, era meia, né? Aí a turma me botou pra volante. Aí os caras falaram, Xavier, chega junto. Aí Nelson, não, quer ser jogador de verdade, chega primeiro. Não, mas você, geralmente quem chega junto, tecnicamente é fraco, mas você não, você era bom tecnicamente. Não é jogando confete para ele não dar um chute aqui em mim. Conseguia, eu não me apertava. Não, você coordenava bem. Hoje não tem coordenação de meio de campo, hoje é muito difícil. Quando tem um jogador, ele vale uma fortuna, porque não tem. Porque o que é o meio de campo? É controlar o jogo mais rápido, mais lento, mais rápido, que mais saber lento, fazer a leitura. Saber a leitura do jogo. Tem E dar a gente que acaba o dinâmica jogo. do jogo. Mengalvio dos Santos, que foi da seleção brasileira. Ele era, o apelido dele lá no Santos era Pateta. Ele é totalmente desligado, uma figura excepcional. Eu joguei no Santos várias vezes. Teve um jogo no Chile, contra o Universidade do Chile. Acabou o jogo, ele falou, quanto foi o jogo? Ele não sabia quanto tinha sido o resultado do jogo. Esse Eliseu é o melhor do universo. Mas é verdade. Quanto foi o jogo? Tu jogou. Eu não sei quanto foi o jogo. Rodrigo Andrade voltando para o Vitória é um ganho, né? Olha o que é o futebol. E a gente já viu essas voltas que o mundo da bola dá várias vezes. Um jogador que foi muito criticado na última temporada e esse ano é uma das principais peças e fez muita falta nesse jogo com o Mirassol. Com certeza.